Olá pessoal, no meu canal Página Divina, paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para agora dar continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina da salvação. E dessa feita vamos trabalhar sobre a seguinte temática, a graça de Deus, né? Porque já falamos sobre tudo que diz respeito à salvação, todo o processo, como acontece. E agora não teríamos como deixar de falar sobre a graça de Deus, que é o motivo pelo qual, né, o ser humano pode ser salvo, que é a graça de Deus. O que é graça? Graça significa favor imerecível. Ou seja, de tudo aquilo que eu falei, fé, né, arrependimento, conversão, regeneração, justificação, santificação, preservação da salvação, tudo isso acontece porque Deus permite que venha acontecer. Entendeu? Porque Deus quer que venha acontecer. Então tudo isso aí está debaixo da graça de Deus, debaixo do favor de Deus. Diante de tudo isso que eu falei, significa dizer que nós, desta forma, entendeu? Fomos favorecidos por Deus. Ou seja, nós não merecíamos tudo aquilo, receber tudo aquilo que eu falei em todo esse processo desse estudo. Mas Deus, mesmo sem que a gente merecesse, Ele nos concedeu. Então isso é graça de Deus. Então graça, favor imerecível. Então vamos lá. A graça foi responsável pela salvação. Tito 2:11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Efésios 2:8 pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, você vê a graça aí agora de Deus sendo responsável pela salvação. Por que é que temos a salvação? Por que é que alcançamos a salvação? Pela graça. Isso quer dizer, pelo favor imerecido de Deus. Então nós não merecíamos a salvação e Deus nos concedeu. Isso é que precisamos entender, né? Não tem como falar sobre salvação sem que venhamos falar da graça de Deus. Entendeu? E se a gente começa a observar, a graça de Deus, ela teve a sua expressão máxima em Cristo. Entendeu como é? Ela teve a sua expressão máxima em Cristo como o nosso Salvador. Entende? Estou falando na graça no contexto da salvação, certo? Sendo que a graça ela está em onde você imaginar a graça de Deus está presente. Entendeu como é? Então veja só, agora aqui estamos falando no contexto da salvação. Então veja, Jesus ele foi a expressão máxima da graça de Deus. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. De tal forma que o que é que diz lá João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Significa dizer, ele deu, ele doou, ele presenteou a humanidade com o Senhor Jesus, com o melhor que ele tinha, né? Seu Filho. Então isso é graça, isso é favor imerecível. A gente não merecia a terra, o ambiente em que a humanidade está inserida, não merecia ter Deus pisando nela. Mas Deus permitiu que o seu Filho, Jesus, Deus, 100% Deus, pisasse nela, morresse nela, ressuscitasse nela, fosse elevado aos céus e viesse assim estar à direita de Deus. E nos dá a salvação. Então vamos lá. Mas a graça, ela não existe, como eu disse para vocês, apenas para salvação, né? A graça ela é muito ampla, né? A graça de Deus através a vida foi a graça de Deus, a saúde, graça de Deus, os bens, graça de Deus, tudo que temos pela graça de Deus, né? Mas quando falamos agora na graça é no contexto da salvação. E nesse contexto aqui, voltando para o contexto da salvação, a graça ela encontra sua fonte, né? Salvificamente ela encontra sua fonte em Jesus. Ou seja, a graça geral encontra sua fonte em Jesus, né? E o que temos que entender é o seguinte, é que observe que a Bíblia diz que o universo, lá se você ver lá em Jó, capítulo 25, versículos 4 ao 6, você vai ver que nem a lua, nem as estrelas, nem o universo foi todo contaminado pelo pecado.
Tudo foi contaminado pelo pecado. Mas a graça de Deus através de Cristo realmente fez com que fez com que a humanidade ela pudesse ter a possibilidade, né, de se libertar das garras do pecado. Veja por que eu digo isso. Veja só que a gente pega aqui um texto bíblico interessante em Romanos, capítulo 5, capítulo 5, né, de Romanos. A gente vai ver aqui 18, né? Vamos para Romanos 5 e 18. Olha o que aqui diz aqui, em Romanos 5, 18. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, o pecado ele abundou. Significa dizer, o pecado se alastrou e tomou conta de todo o universo. Não houve parte no universo em que o pecado não atingisse. De tal forma que a Bíblia diz que nem as estrelas são puras diante de Deus. Jó 25:5. Então o que acontece? Mas a Bíblia diz que onde esse pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Né? Ou seja, lemos 5:20, né, de 5:20 de Romanos, certo? Não foi 5:18, 5:20. Parece que eu falei 5:18. Mas foi 5:20. Então, onde o pecado ele abundou, a graça superabundou. Aonde a graça atingiu, o pecado atingiu todo o universo, a graça veio e superabundou, e cobriu. Entendeu como é? Então, a graça superou os prejuízos que o pecado trouxe. A graça trouxe benefício superior. A graça superou em benefícios a humanidade. Então, tudo pela graça de Deus. E onde está essa fonte da graça em Cristo? Porque a Bíblia diz que o pecado veio por um homem, Adão, certo? Mas por Jesus Cristo veio a graça. Enquanto através de Adão o pecado permeou e abundou. Através de Cristo a graça superabundou, porque Cristo é a fonte da graça. Enquanto o pecado partiu de um homem, Adão, a graça partiu de um homem, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos aqui mais adiante, para a gente ver, a graça, ela não só opera, gente, irmãos, e pessoal que está nos ouvindo aqui, na esfera da salvação, não. A graça, ela também capacita. Além da graça proporcionar a salvação, a graça também, ela capacita. Certo? Além da graça atuar na esfera da salvação, ela também capacita. Vamos ver isso aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Paulo, devido àquele espinho na carne, que foi que Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse aquele espinho dele. Mas o que foi que Paulo disse? O que foi que Deus disse? Paulo, a minha graça te basta. Então, a graça capacita. Aí, lá em 2 Timóteo 2:1 diz, filho, Paulo dizendo a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então a graça ela também capacita para quê? Para a gente suportar as adversidades da vida. Então, se não for pela graça, nós não temos como suportar. Se não for pela graça, o ser humano não tem como ser salvo. Se não for pela graça, não tem como perseverar até o fim. De jeito nenhum, porque é tudo pela graça. Então, até a graça, aqui nesse contexto, fala de poder, de força da parte de Deus. Então, fortifica-te na graça, fortifique-se na força que há em Cristo Jesus. Então, a graça também ela capacita. De tal forma que a Bíblia diz que a gente deve crescer na graça. Certo? A Bíblia manda a gente crescer na graça. Lá em 2 Pedro 3,18 diz assim, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então a Bíblia manda crescer na graça e crescer também no conhecimento de Cristo Jesus. Você sabe o que significa dizer? Crescer na graça é você crescer nas experiências com Deus. Crescer no conhecimento é você passar a conhecer a Deus através das Escrituras, através da sua revelação, que é a palavra de Deus. Então, crescer na graça, cresça na experiência. Então, cada dificuldade que a gente passa, o espinho na carne de Paulo foi uma dificuldade. No entanto, se você observa, aquele espinho na carne
trouxe para Paulo uma experiência. Então Paulo ali viu que a graça de Deus estava sobre ele. Então crescer na graça é crescer na experiência, nesse contexto aqui. E crescer na graça e crescer no conhecimento é crescer na informação. Entendeu como é? Que a palavra de Deus, que a Bíblia, que as Sagradas Escrituras nos dá a respeito de Deus. Aí começa-se a verificar o que foi que aconteceu com aqueles que um dia passaram por dificuldades. Entendeu como é? Então a gente vai conhecer as experiências daquelas pessoas. Então também a gente vai ter um conhecimento de um Deus que prova a nossa fé. Então isso aí, temos que servir a Deus conhecendo o Deus a quem estamos servindo. Temos que servir a Deus dessa forma, para melhor dizer, conhecendo o Deus a quem estamos servindo. Entendeu como é? E na experiência com Deus. Então, experiência é você vivenciar os seus momentos de dificuldade, né? E provando ali que o Senhor é bom. Ou seja, vendo Deus lhe tirar do sofrimento, lhe tirar das dificuldades. Mas quando você parte para outro princípio, mas também tenho que crescer no conhecimento. É porque eu tenho que conhecer o Deus, né, o qual eu passei pela experiência. De que forma? Através da revelação bíblica. Sendo que a experiência... Observe lá no capítulo, eu acho que é Jó. Vamos ler aqui em Jó, né? Jó. Veja aqui o que é que a experiência faz também. Olha o que é que diz as Escrituras. Aqui no capítulo 42 de Jó, né, no capítulo 42, versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja só, Jó diz, eu apenas ouvia, eu te conhecia, eu te conhecia só de ouvir, mas agora te ver os meus olhos. Você entendeu? A experiência de Jó fez com que ele tivesse da parte de Deus um conhecimento prático do próprio Deus. Entendeu como é? Então, a graça de Deus se baseia nisso. Crescer na graça, crescer na experiência para com Deus. Então, através das experiências para com Deus, nós passamos a ter um conhecimento prático de Deus. Porque vivenciamos Deus nas situações das nossas vidas. Mas quando a gente diz crescer no conhecimento, é crescer, né, no conhecimento da informação que a Bíblia nos proporciona a respeito de Deus. Então, a graça, ela não só age na esfera da salvação. A graça, ela age também na esfera da capacitação e do poder de Deus. E o que me chama a atenção, quando a gente começa a observar, a Bíblia fala de conhecimento cristão. E se a Bíblia começa a crescer na graça e no conhecimento, crescimento, ela sempre fala de quê? Fala de maturidade. Porque quando você conhece Deus na prática, quando você conhece Deus baseado nas informações bíblicas e nas experiências, você passa a participar de uma seguinte, você passa a ter algo importantíssimo em sua vida. Sabe o que é? Maturidade cristã. E sobre crescimento, a Bíblia fala bastante. Se você observa lá em Efésios 4, 15 e Colossenses 1 e 10, a Bíblia manda que a gente venha crescer em Cristo. Se você ainda chega, né, 1 Tessalonicenses 3 e 12, manda que venhamos a crescer no amor. Se você chega em Hebreus, Hebreus 6 e 1 e 1 Pedro, né, 2 e 2, manda que a gente venha crescer no conhecimento realmente de Deus. E não que a gente seja sempre se alimentando do leite, da comida fraca ou básica. A Bíblia manda que a gente venhamos crescer de tal forma que isso que você vê aqui em Hebreus, você vai ver aqui no capítulo 6, versículo de Hebreus, a Bíblia Sagrada deixa muito clara que, quando a gente começa a observar,
A gente vai ver que aqui o escritor aos Hebreus repreendia aqueles irmãos por eles realmente não terem um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, mas ainda está baseado nos rudimentos, entendeu? Elementares da fé cristã, nas coisas básicas e simples. Então tem cristãos que não crescem, mas a Bíblia manda crescer. Então a graça, além de nos trazer experiências com Deus e conhecimento baseado na informação da palavra de Deus, além disso a graça ela nos traz através da maturidade. Entendeu? Então tudo, irmãos, é pela graça. Entendeu? Como não tinha como a gente falar sobre esse estudo sem falar sobre a graça de Deus. Estamos aqui falando da maneira mais básica possível. Então, só que também nós temos que entender o seguinte. A Bíblia também fala das exigências da graça. Às vezes a gente acha que com a graça vale tudo, né? Você diz, a graça vale tudo. É salvo, é pela graça. Então, às vezes você olha assim, não, eu sou salvo pela graça. Aí porque muitas vezes a pessoa é salva pela graça, aí acha que pode, né, adulterar. Não, é pela graça aí, se prostituir. Não, mas é pela graça e aí a graça cobre tudo. Aí às vezes acha que pode trocar de esposa, quando bem quer e entende, né? Mas não é assim. A graça, ela é um favor imerecível, mas a graça também tem as suas exigências. Vamos ler o que é que diz em Tito? Olha o que é que diz aqui em Tito. Veja o que é que diz em Tito, no capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz. (2 e 12). Olha o que diz. Educando-nos para quê? Renegando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vou pegar outra versão de Bíblia aqui. Olha o que é que diz aqui em Tito 2. Tito, Filemão, Hebreus, pronto, tá aqui, Tito 2 e 12. Né? Olha o que diz. Olha o que diz aqui. Ela nos ensina quem? O contexto, a graça, viu? A abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Vamos ler o 11, porque a gente lê de maneira mais completa. Ó. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Foi o que li a princípio, né, do que falei. Ela nos ensina quem? A graça, a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Olha, então a graça ela nos ensina o quê? A abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Então, peraí, tudo que é de impiedade e tudo que é de paixões mundanas temos que abandonar. Então a graça, não vai pensar que a graça é sinônimo de libertinagem. Não. De liberalismo. Não. Entendeu? De tolerância ao pecado, porque não é. A graça manda que você abra mão, deixe de lado, esqueça, renuncie o pecado, a impiedade e as paixões mundanas. Ela nos manda renunciar a essas duas coisas, mas também ela nos orienta a vivermos de três formas: sóbria, justa e piedosamente. Sóbria, sensato, esperto, justo, cumpridor dos nossos deveres para com Deus e para com a sociedade. Piedosamente, baseado na prática da piedade. Então veja só, então, a graça ela manda que a gente abandone o mal e acolhe o bem. A graça manda que a gente abandone o pecado e vá ver o vídeo de santificação. Mas para que a graça exige tudo isso? Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, para que possamos dessa forma aguardar a volta de Jesus para nos levar para o céu. Então, gente, não vamos confundir graça com libertinagem. Graça com favor imerecido de Deus, com a graça barata que não tem exigência de nada. A graça, ela é o favor imerecido de Deus, mas também a graça, ela tem as suas exigências, certo? Então fica na paz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.